Fala galera, bem-vindo ao canal. Bom, dando continuidade aí ao método de Croix, esse é o vídeo número 2 que vai tratar de distribuições aqui de momentos, tá certo? Então, nós vimos aqui, antes, deixa eu só dar um recado aqui, ó, para quem ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no canal e ao final, se gostar, por favor, dê um like no vídeo. Bom, essa aqui é a nossa estrutura que a gente está estudando. Já calculamos, como eu disse, no vídeo número 1. Qualquer coisa eu vou deixar o link aqui embaixo, tá certo? Aqui na descrição do vídeo tem o link desse primeiro vídeo, onde a gente calcula o fator de distribuição e o momento de engastamento perfeito. Então, tá aqui dessa forma, onde a gente vai começar a distribuição. Bom, o que acontece? Eu começo a analisar essa estrutura por aqui, tá certo? Então, reparem que se eu pegar 150, que é o momento de um lado, menos 104,17, que é o momento do outro, ó, esse menos veio daqui, eu tenho um valor de 45,83 positivo, não é isso? Então, essa diferença, ela causa um desequilíbrio nesse ponto da estrutura. Nosso objetivo é fazer o quê? Equilibrar. Como é que a gente vai equilibrar? A gente pega esse valor de 45,83, troca o sinal dele e multiplica pelo fator de distribuição que eu tenho desse lado e depois 45,83 vezes 0,56, tá certo? Aí vem a pergunta, por que troca o sinal, tá certo? Bom, muitos professores não respondem objetivamente essa questão, tá certo? Então andei dando uma pesquisada e a explicação mais coerente que eu encontrei, mais fácil de ser entendida, é o seguinte: 45,83, esse valor é o que? Positivo, tá certo? É o que está causando desequilíbrio aqui na estrutura. O que eu preciso para que essa estrutura fique em equilíbrio? Eu preciso de menos 45,83, certo? Por que eu preciso disso? Porque um mais o outro vai dar zero. E aí eu posso dizer que a minha estrutura, nesse ponto, está em equilíbrio. Então, por isso que troco o sinal. Porque justamente, se eu tenho positivo, eu preciso de negativo para combater aquele momento. Se eu tivesse um resultado aqui negativo, eu teria que usar aqui positivo. Tá certo? Mais ou menos isso aí. Então, vamos lá. Só para demonstrar aqui o cálculo para vocês, olha só, como é que eu faço essa conta? Eu pego aqui, ó, 105 menos 104,17 vai dar esse valor aqui, já está informado, tá certo? 45,83. E aí eu pego o quê? 45,83 vezes o fator de distribuição. Desse lado aqui, quanto que eu tenho? 0,44, não é isso? Então, eu pego aqui, ó, 0,44. Eu tenho valor de 20. Opa, desculpe aqui, ó. 45,83. Eu botei 86. Agora vai dar. Então, aqui, ó, deu um resultado de 20,165, que é exatamente o que está aqui. Ué, Rafael, mas aqui está negativo, justamente, porque o 45 não é positivo. Então, eu tenho que, na verdade, eu teria que ter colocado aqui, ó, eu tenho que trocar o sinal, tá certo? Menos 20,165. Então, vamos lá. Agora, o outro lado é vezes 0,56, não é? Então, eu boto aqui, ó, 0,56, multiplico. Vai dar aqui o valor de menos 25,665, arredondando aqui, tá certo? Então, esse é o procedimento que a gente adota cada vez que a gente multiplicar pelo fator de distribuição, tá bom?
Então, dando continuidade, depois que eu multipliquei pelo fator de distribuição, eu posso dizer que a minha estrutura aqui está equilibrada. Toda vez que eu tiver um traço embaixo, igual tem esse aqui, sinal de que está equilibrada. Se está equilibrado, eu parto para o outro nó, tá certo? Para o outro ponto de análise da minha viga. Por quê? Porque toda vez que eu lançar um valor, que eu multiplicar aqui pelo fator de distribuição e lançar, eu já fiz a distribuição, agora eu tenho que fazer a transmissão. O que é essa transmissão? Vamos lá. Eu tenho que passar metade desse valor de 20,165 para o lado de cá, tá certo? E esse 25 vai para o lado de cá, metade desse valor. Repare que aqui, ó, aqui o sinal é igual, tá certo? Por quê? Porque o método de Croix ele é baseado justamente nisso, distribuição de momentos. Eu não posso transferir o momento todo. Por quê? Porque isso é uma distribuição que ela vai passando um pouco para cada lado, ela vai distribuindo de forma igualitária para que a estrutura toda fique equilibrada, tá certo? Então, sempre passo metade para o lado de cá, metade para o lado de lá. E agora eu tenho uma outra questão aqui. Analisando esse nó, eu vejo que eu tenho também um desequilíbrio. Como é que a gente vai calcular esse desequilíbrio? Vamos lá. Pegando os valores que eu tenho aqui. Eu tenho menos 150, mais 75, menos 12,832. Tá certo? Quanto é que dá esse resultado? Aqui, ó, eu tenho um desequilíbrio de menos 87,832. Esse valor eu tenho que multiplicar, trocando o sinal, pelo meu fator de distribuição. Agora, repare que aqui o fator de distribuição é 0,50 de um lado e 0,50 de outro. Então, significa que os valores vão ser iguais. Então, eu pego esse menos 87 e multiplico, eu vou trocar o sinal aqui, ó, menos 0,50, que aí eu já consigo o sinal lá do negativo para o positivo. Achei um valor aqui, ó, de 43,916. É isso que eu vou lançar aqui, ó, de cada lado, tá certo? Lembra que eu falei que o valor de cá vai ser igual ao valor do lado direito. Então, aqui, ó, 43,916. Equilibrei? Então, eu passo um tracinho embaixo. Está equilibrado? Já fiz a distribuição. Agora, eu vou fazer a minha transmissão número 2, que é o quê? Eu vou transmitir 50% desse valor para cada lado. Então, o 43 desse lado aqui vai para cá, tá certo? E o desse lado vai metade para cá. E aí é uma questão que a gente faz aqui e equilibra, distribui para cá, faz aqui, equilibra, distribui para cá. Então, a gente vai fazendo esse jogo aí de um lado e do outro, até no final a gente zerar. Então, aqui, ó, a partir daqui, eu já não tenho mais, daqui para cima está equilibrado, tá certo? Então, eu pego só o meu desequilíbrio aqui, que é 21,958, e faço a operação. Vamos lá. Então, vou trocar o sinal, não é isso? Menos 21,958 vezes meu fator de distribuição, 0,44. Então, aqui nesse ponto, eu vou ter menos 9,661. E desse lado, fazendo a mesma coisa, só que multiplicando por 0,56. Vou fazer mais uma vez aqui para demonstrar. Antes foi 4,4, agora é 5,6. Aqui, ó, 12,297. Tá bom? Então, é isso aí. A gente vai fazendo, ó, equilibrou, passo o traço embaixo e já fiz a minha distribuição. Não já distribuí 44% aqui, 56% aqui. Então, eu faço o quê? Transmito esses valores
de que forma? 50% para cá, 50% para cá. E aí eu vou fazendo isso, ó, da mesma forma. Transmitir, vem para cá. Peguei esse valor, transmito para cá. Então aqui, ó, eu cheguei no momento em que eu tô cada vez mais eu vou me aproximando de zero, tá certo? Eu já estou em 0,2 aqui. Então eu pego essa transmissão e vou passando de um lado para o outro aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu já tenho 0,015. Então, se eu fizer a distribuição aqui, lógico que não é, 0,8 mais 0,8 aqui, 0,08, vai dar 0,016, tá certo? Só que isso aqui trata-se de arredondamento. Então, eu passo metade para cá, metade para lá. E aí, o que acontece? Aqui, ó, já estou me aproximando muito de zero. Ó, já estou com 2 casas decimais. Já bastaria eu parar por aqui. Mas eu fiz mais uma distribuição. E aqui eu cheguei em 0,001. Tá? Como eu estou trabalhando com 3 casas, eu resolvi seguir o cálculo até zerar a terceira. Por quê, gente? Eu já fiz com 2 e o valor bate muito próximo. Só que se a gente trabalhar com 3 casas, a gente tem um resultado mais confiável aí, tá certo? Quando eu chego aqui em 0,002, tá certo? Nesse valor aqui, eu faço o que? A transmissão, não é isso? Meu fator aqui não é 0,50? Então, eu tenho, vou trocar o sinal, era negativo aqui, ó, eu passo positivo, 0,02 e multiplico por 0,50, que é o meu fator que eu tenho aqui. Então aqui, ó, achei 1 elevado a vezes 10 elevado a menos 3, que é 0,001, tá certo? Então, o que acontece? Quando eu transmito aqui, eu divido por 2, não é isso? Não é a metade que eu vou passar? Então aqui, ó, eu já tenho praticamente zero. Ó. Eu tenho 5 elevado vezes 10 a menos 4. Então isso aqui, ó, se eu for aqui, ó, é 0,000, então minha terceira casa aqui já está zerada. Então quando eu chego nesse momento aqui, eu já posso parar, tá certo? Paro, encerro a distribuição dos momentos e aí vem a grande questão. Se você fizer exatamente da forma que eu fiz aqui, seguindo exatamente os mesmos passos, você não vai ter problema na hora de fazer o somatório, tá bom? Porque a gente vai somar os momentos finais. O que são esses momentos finais? Ó? Eu somo aqui, eu somo toda essa parte aqui, toda essa coluna aqui é somada, tá bom? E o resultado dessa operação é 88,894. É o valor, ó, positivo. Positivo, então, eu posso afirmar que o momento que eu tenho aplicado nesse engaste aqui é esse valor de 88,894. E aí eu venho para o outro lado aqui e somo da mesma forma toda essa coluna, tá certo? Me deu um resultado de menos, então é porque está no sentido horário. Então, esse momento aqui é esse valor aqui de menos 51,39, vamos arredondar, tá certo? E o que eu faço com essas do meio? Bom, isso aqui na verdade não é um engaste, tá certo? Na nossa estrutura original, isso aqui é um apoio do segundo gênero, tá certo? Então não tem momento aqui nesses apoios, não tem momento nenhum aplicado como tem aqui no engaste. O engaste ele tem um momento reativo, aqui nesses apoios não. Então a soma das duas tem que se anular. Lembra que eu te falei lá atrás que deveria estar em equilíbrio? Então aqui, ó, se eu tenho menos 134, aqui eu tenho que ter mais 134. Então isso aqui, o resultado disso aqui dá zero. Se dá zero, está em equilíbrio. Aqui da mesma forma. Por questão de arredondamento aqui, ó, deu uma diferençazinha aqui na última casa, mas isso aqui é
insignificante. Se a gente arredondar para 2 casas, já fecha o resultado. Então, se a gente somar esses valores aqui, também vai dar 0. Tá certo? Então, é isso aí. Não é nada muito complicado. Basta você prestar bem atenção nos passos, seguir essa metodologia aí que não vai ter erro, tá certo? Bom, espero ter conseguido sanar a dúvida de vocês e continue assistindo aí os outros vídeos. Tem aqui sobre viga hiperestática, método das forças, método de deslocamento, tá certo? Bom, lembrando mais uma vez que o primeiro vídeo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá certo? E se inscreva no canal e dê um like, por favor, se gostou do vídeo, tá certo? Até a próxima e muito obrigado!